Quando a gente pensa em sucesso no jiu-jitsu infantil, o que vem à mente? Medalhas? Pódio? Vitórias? Bom, hoje vamos mergulhar numa perspectiva diferente, uma que une a arte marcial com a pedagogia para mostrar o que realmente significa evoluir, tanto do tatame quanto na vida. E tudo começa com aquela pergunta que, com certeza, muitos pais já se fizeram. Professor, meu filho precisa mesmo competir para evoluir? É uma dúvida super válida. Será que a pressão dos campeonatos é o único caminho? Ou existe algo mais? Para responder essa pergunta, a gente não vai buscar uma opinião qualquer. Nós vamos direto na fonte, em um especialista que consegue de forma brilhante unir esses dois mundos, o da arte marcial e o da pedagogia. E esse especialista é o Mestre L. de Souza Guimarães Júnior. O nome dele é uma referência quando o assunto é transformar o ensino do jiu-jitsu para crianças. Vamos entender o porquê. Ok, vamos lá. O que torna o professor L tão especial? É essa combinação única. Ele é pedagogo e professor de educação física, com uma base acadêmica sólida. Mas ele também está lá, no dia a dia do tatame, ensinando jiu-jitsu para crianças e adolescentes. Ou seja, ele não ensina só a técnica, sabe? Ele usa o esporte como uma ferramenta poderosa para construir jovens mais confiantes, mais disciplinados. E a resposta dele para aquela grande pergunta do início é surpreendentemente direta. Precisa competir para evoluir? A resposta é: não necessariamente. A competição não é uma obrigação, nenhum pré-requisito. Nas palavras do próprio mestre, o campeonato é uma das ferramentas, mas não o único caminho. Essa frase é chave. Ela coloca a competição no lugar certo, como uma opção, uma ferramenta a mais no desenvolvimento, e não como destino final. Certo. Então, se o foco não é a medalha, onde é que acontece o crescimento de verdade? A resposta está em entender que existem diferentes arenas de aprendizado, e ambas são super importantes. Olha só que interessante essa comparação. No treino do dia a dia, a criança aprende a lidar com a frustração, a superar os medos, a entender o valor de ser constante. Já na competição, ela sente adrenalina, encara um desafio real, experimenta aquele famoso frio na barriga. São dois ambientes bem diferentes, mas ambos são escolas poderosíssimas. E isso nos leva ao ponto central de toda essa conversa. O que realmente importa não é o lugar no pódio, e sim o processo. É a dedicação de cada dia, é o aprendizado constante, a superação pessoal. É aí que a mágica acontece. E aqui está a definição do que é o verdadeiro crescimento. É quando a criança tem aquele clique, sabe? E entende que vencer não é sobre derrotar o colega, mas sim sobre aprender a conquistar a si mesma. Essa é uma lição que ela vai carregar para a vida toda. E olha, essa ideia não é só uma filosofia bonita, não. A ciência também reforça essa visão. Vamos dar uma olhada no que os dados mostram sobre o desenvolvimento infantil no esporte. Um estudo de uma universidade de peso, Harvard, foi investigar justamente isso. Qual o impacto de uma abordagem mais pedagógica e com apoio emocional no esporte infantil? Eles foram muito além da simples técnica. E os resultados? São de cair o queixo. Crianças que praticaram esportes com essa orientação tiveram um aumento de 30% na autoconfiança. É muita coisa. E não para por aí. O estudo também apontou um aumento de 25% no foco e na disciplina. Mas a parte mais impressionante, a grande revelação, é que esses benefícios todos foram vistos até mesmo nas crianças que não competiam. A conclusão aqui é clara, né? A ciência acaba confirmando a filosofia do professor Eli. Um ambiente esportivo bem orientado com um bom professor é muito mais que um lugar para treinar. É uma verdadeira escola para a vida. Então, o que seria a verdadeira vitória? Se não é a medalha no peito, o que os pais podem e devem observar para saber se os filhos estão realmente se desenvolvendo? Em vez de contar medalhas, que tal observar outros sinais? A criança está mais corajosa, demonstra mais respeito, está construindo autoconfiança, ela sente alegria em ir treinar, ela é constante. Esses sim são os indicadores de um verdadeiro campeão se formando. E para fechar essa ideia, mais uma frase do Mestre L que resume tudo. Nem todo guerreiro precisa de medalha para provar que está vencendo. A vitória mais importante é aquela que acontece por dentro. E a gente termina com essa reflexão. Se o esporte é mesmo uma escola para a vida, talvez a medalha mais valiosa não seja a de ouro, prata ou bronze. Talvez seja aquela que a gente carrega por dentro, para sempre.